Fala pessoal, me chamo Fabrício De Favre, esse é o meu canal, um canal que a gente fala sobre finanças, mentalidade, como você já bem sabe por aqui. Afinal, esse é o 20º vídeo, já são 20 vídeos aqui para vocês, contando um pouquinho da experiência de vida da gente, o que a gente fez para conseguir passar por momentos difíceis, digamos assim, turbulentos na vida, e hoje desfrutar de um pouco mais de tranquilidade financeira. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre esse próximo vídeo, que nós vamos contar aqui, são 2 vídeos, de novo, uma série, né, parte 1 e parte 2. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, é super bacana quando eu vejo um comentário, e também compartilhe com seus amigos e conhecidos e parentes, tá? Esse vídeo é interessante, nós vamos falar de um tema bem diferente. Eu vou contar como eu fiz da minha vida um fracasso financeiro. E aí, o que você acha? Eu contei isso para minha esposa em casa, ela falou assim, mas amor, não estou entendendo, você vai falar que isso é um fracasso? Eu falei, não, eu falei de como eu fiz da minha vida um fracasso financeiro. Não tem nenhum problema. A gente já passou por isso também, já tem uma fase de vida melhor, mas eu vou contar tudo que eu fiz para dar errado aqui. E foram 10 lições que eu aprendi na vida aí, durante esse fracasso. Então, não perca, esses 2 vídeos, vão ser realmente muito interessantes, tá bom, pessoal? Então, para começar, eu vou aqui de peito aberto falar aquilo que eu fiz. E sabe o que é interessante, na verdade? Aos 20 e poucos anos, quase 20 anos atrás já, estou ficando velho, aos 20 e poucos anos de idade, eu vi uma série de CDs, assim, vamos dizer, que falavam sobre mentalidade de riqueza, mentalidade financeira, e foram interessantes, mudaram um pouco até do que eu sou hoje. E esse vídeo falava uma coisa que nunca me esqueci. Ele dizia o seguinte, a gente só aprende com quem sabe dar certo, a gente só aprende com quem ganha dinheiro, a gente só aprende, né, com quem mostra o caminho certo. Mas o ideal é aprender com os fracassados. E nunca você vai ver uma pessoa que está todo estrupiado na vida, que fez tudo errado, que quebrou, passa dificuldade. Ele não vai chegar numa palestra e dizer, ó, eu vou contar aqui rapidinho como eu fiz na minha vida um fracasso. Era o melhor a fazer, porque é só de fazer o contrário do cara. Eu fiquei com isso na cabeça e resolvi fazer esse vídeo. Eu vou contar como eu fiz na minha vida um fracasso e cabe a você querer fazer alguns desses 10 lições ou não, tá? Mas sabe o que é mais interessante? É que eu percebo que nessas 10 lições tem coisas que eu fiz que me levaram ao fracasso que, na verdade, elas não estão erradas totalmente. Olha que coisa estranha. Existem coisas que eu vou falar aqui que, num primeiro momento, ela até é certa, mas vocês vão entender que existe uma raiz ali e que, no todo, dependendo de como eu guiar, eu posso não dar certo. É como se eu te disser, olha, se você acelerar, o carro anda mais rápido. É errado andar mais rápido? Não, é bom, você chega mais rápido em outro local. Mas, nessa pista, que tem um limite aqui, além de infringir a lei, você tem riscos de sofrer acidentes. E é mais ou menos o que aconteceu, né? Então, não se esqueça, tá? Isso é bem importante você entender que quando eu falar pode parecer um tema, olha, essa lição aqui não parece ser ruim. E aí no contexto você vai entendendo um pouquinho mais, ok? E uma dica, aqui fica uma dica. Faça essas 10 lições e você vai chegar no fundo do poço. Se tu fizer só 2 ou 3, tem chance também de chegar lá, tá bom? Essa é o que eu queria falar porque foi o que eu fiz. Então, vamos começar? Lição número 1. Eu acreditei que ia ficar rico rápido. Vocês acreditam? E onde é que isso está errado? Porque crença, fé, vontade, aquilo que está dentro de você não está errado. Acreditar que você pode ficar rico rápido é um problema? Não é. Eu tinha 20 e poucos anos e eu achava que aos 30 anos de idade eu estaria aposentado com uma Lamborghini na garagem. Fabrício, você é maluco. Talvez era mesmo, mas eu acreditei. E porque eu acreditei, eu comecei a tomar decisões. Mas a primeira coisa, não está errado pensar assim não, tá? Se você tem aqui 20 e poucos anos e quer enriquecer rápido, qual é o problema? Não deixe que ninguém te diga ao contrário e realmente faça. Porque acreditar é o começo de tudo. Tem uma frase do Henry Ford que fala mais ou menos assim, né? Se você acha que pode ou que não pode, você está certo. Então, é melhor você acreditar que pode ficar rico cedo e se aposentar cedo, né? Eu já passei dos 30, já passei dos 40, não fiquei rico, não comprei minha Lamborghini, só estou com uma vida boa, mas não foi por causa do que eu fiz na época, não. Foi o que eu fiz depois que eu quebrei, tá bom, pessoal? Então, Fabrício, mas se eu acredito que eu vou construir algo grande para minha família e rápido, então qual é o problema? Se isso não está errado. O problema é trabalhar muito para conseguir, como eu fiz,
como se não tivesse outra opção de dar errado. Então, assim, eu acreditava tanto que eu ia enriquecer até os 30, eu acreditava, gente, estava entranhado dentro de mim. Você falava comigo, eu acho que eu convenci até vocês que eu ia ficar rico. E eu acreditava tanto que não tinha possibilidade de dar errado. E quando você chega nesse nível, você não tem discernimento do que está fazendo de errado. Porque você acredita que o dia de amanhã sempre vai ser melhor. Então, uma frase que eu queria dizer para vocês é trabalhe como se tudo fosse dar certo, mas viva financeiramente como se nada fosse dar certo. Interessante, né? Você precisa trabalhar muito para isso, mas financeiramente você não deve pensar assim, porque senão você vai prejudicar suas decisões, sua tomada de decisão vai ficar prejudicada e isso realmente não é interessante, não é mais interessante. Como eu falei aqui, eu tinha um quadro dos sonhos. Pessoal, não está errado fazer quadro dos sonhos, eu acho super legal, né? Eu tenho, até hoje, tem uma nota lá de $1 riscada, um valor, eu tenho algumas coisas. E na época o meu quadro dos sonhos era uma foto, eu vou botar aqui para vocês verem, é muito bacana. Era uma foto, eu deitado num sofá, tranquilão, e uma Lamborghini lá. A terceira imagem eu nem lembro, eu lembro que eram 3 imagens, mas tinha essa Lamborghini. Isso é o meu quadro dos sonhos, né? Enfim. Então, eu não acreditava que poderia dar errado. Então, por eu não acreditar, eu não tomei precauções e tomei algumas decisões que talvez não foram as mais acertadas, tá? Então, qual a probabilidade de uma pessoa normal, como eu, de 20 e poucos anos, dar certo? É 1% ou menos. Essa é a verdade, pessoal. Todo mundo de 20 anos que trabalha muito, que bota na cabeça o negócio, acha que vai ficar rico rápido e vai conseguir. E hoje com o marketing digital, mais gente. Você vê, como eu falei, isso aqui não é uma fonte de renda para mim. Eu não trabalho com marketing digital, não é para mim. Eu só estou contando aqui um pouco da minha história e cada um com sua fé. Eu creio que Deus colocou isso no meu coração há muitos anos e eu adiei e agora eu estou fazendo isso para tentar ajudar mais alguém aqui, tá certo? Mas hoje o marketing digital é uma coisa que chama atenção e tem jovens que acham que vão ficar rico rápido. Quem vai ficar? É poucas pessoas, pessoal. Tem mais chance? Tem, mas é poucas pessoas. Então, primeira coisa, menos de 1% vai dar certo. Você precisa entender isso. Então se menos de 1% vai dar certo, não vou ser eu. Eu não falei isso. Eu só falei que você pode trabalhar muito, mas ter uma vida financeira com certo cuidado, ok? Tem um livro que eu tô lendo, que é Psicologia Financeira, tá muito na moda aí e tal. Eu resolvi ler o livro. Tô adorando o livro. Tô em 40% do livro só. Até agora é um livro gostoso de ler. E eu tava conversando com meu irmão e eu falei assim, engraçado, né? Tô pensando aqui agora, eu conto pra vocês a minha vida só aqui, fui contando o meu dia a dia. E eu falando com ele, eu falei assim, olha, eu tô lendo um livro muito bom, Psicologia Financeira, e o que eu li até agora é o seguinte, tu é muito ruim, tu não é bom como tu acha que é, tu é ruim pra caramba, então faz o que os ruins fazem, ou o que pessoas ruins poderiam fazer para ter sucesso, que vai dar certo. Esse é o meu entendimento grosseiro do livro, até aqui. É o seguinte, olha, na média, a maioria não vai dar certo. Como a maioria não vai dar certo, você pensa o quê? Você é o cara que vai dar certo, não é assim? Eu sempre pensei, não, a maioria não dá certo, mas eu vou dar certo. É melhor pensar o seguinte, olha, como a maioria não dá certo, eu vou tentar dar certo, mas vou trabalhar pensando financeiramente como a maioria, que não dá certo, mas que constrói algo. E aí você constrói algo no longo prazo. Fabrício, não estou entendendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, faça o que eu estou dizendo aqui nos vídeos dos princípios financeiros e você vai dar certo. Eu falei sobre plano A, B e C. Faça isso, trabalhe para construir seu patrimônio grande agora, mas pague a si mesmo todo mês. Trabalhe para dar certo agora, mas faça algo para que, se o que você está fazendo não der certo, ainda assim você está seguro e cada vez melhor financeiramente. Se o que você está fazendo não explodir, daqui 20 ou 30 anos você vai ter um patrimônio para deixar para sua família e mais para deixar não, para você usufruir na sua aposentadoria, tá bom? Então, acredite que você pode, mas se planeje de forma que talvez pode não dar certo, tá bom? E aí, voltando aqui a frase trabalhe para ficar rico, mas gaste como se tivesse pobre. Se você tiver essa atitude, trabalha como o rico trabalha, que é muito, lhe garanto, as pessoas ricas trabalham muito. As pessoas não acreditam nisso, mas é verdade, pelo menos por um período. Mas gaste como se você fosse ficar pobre, ou seja, gasta pouco
e aí você vai conseguir construir seu patrimônio, ok? Então, a dica número 1 o tópico número 1, ou digamos assim, a lição número 1 que eu aprendi eu acreditei muito que ia ficar rico rápido e não achei que teria outra opção. E o tópico número 2, ou lição número 2, eu me tornei um dublê de rico. Você já conhece algum dublê de rico? Eu conheço alguns dublês de rico, viu? Acaba, se tu virar para baixo, difícil de cair uma moeda, mas o carrão tá lá, a roupa, o tênisinho de 1.200 ou 2.000 conto, tá lá, né? Reloginho de 5 conto, pelo menos. Dublê de rico, vira, não cai uma moeda. Eu me tornei esse cara. E eu me tornei esse cara não foi porque eu queria me aparecer, não. E isso aqui é engraçado. Eu me tornei esse cara que se tornou dublê de rico, saí financiando tudo, comprando tudo, gastando tudo, né? Porque na prática eu acreditei que isso traria bons negócios para mim. E eu não estou dizendo que é errado. Lembra que eu falei para vocês? Nem tudo que eu vou falar aqui é 100% errado. Talvez seja certo. Veja, se você tiver uma boa aparência, um bom carro, você talvez possa até cobrar mais do seu cliente. Vou falar aqui advogados, corretor de imóveis, vendedores, arquitetos. Então, de fato, se você chegar muito bem apresentável, você talvez consiga cobrar mais dos seus clientes. Talvez você consiga ter um relacionamento melhor com as pessoas bem-sucedidas. Só que eu acreditei que isso era quase que o suficiente. E não é. Comprar um carro bom não vai te dar mais cliente. Usar roupa cara, relógio caro, não vai te trazer. Não vai. Aí você vai dizer assim, não, Fabrício, mas... até tem uma brincadeira, né, do Pablo Marçal falando que BMW é carro de corretor de imóveis. E sabe a BMW? Vocês não vão ficar revoltados, não? Todo carro tem um perfil. BMW é carro de corretor de imóveis. Se você mexe com um empreendedor, você fecha negócio direto com os caras, você precisa de, no mínimo, uma Land Rover. Mercedes mais executiva. Mercedes, ela é melhor que a BMW na visão empresarial. Eu, como não gosto de BMW, tá tudo certo. Acho mesmo. Não, ele fala que tem que ter Mercedes ou Land Rover, né? Para quem tem dinheiro tem esses carros. Não foi eu que falei, foi ele. Briguem, se você gosta de BMW, briga com ele, não comigo, tá? Mas o que eu tô tentando dizer é isso. Eu já tive muitas pessoas falando, não, mas o carro é importante para mim? Tarará. Eu trabalho com automóveis. Eu falo mesmo, eu falo, olha, você, advogado, é importante você ter um bom carro. Agora, tem que entender que o carro por si só não vai te trazer clientes. Ele pode te ajudar a cobrar mais caro, ele pode te ajudar ao cliente olhar para você e dizer, esse cara é bem sucedido. Mas, qual é o problema? Eu me tornei um dublê de rico em tudo e gastava tudo que eu podia para ser um dublê de rico, achando que isso ia me trazer mais dinheiro. E aí, obviamente, né, como vocês sabem, não funcionou, né? Então, eu concordo, como eu falei aqui, que a aparência é muito importante, só que as pessoas acham hoje que se fizer isso vão atrair bons negócios por si só e não é uma verdade, tá? E sendo assim, as pessoas gastam tudo no seu cartão de crédito, parcelam tudo, financiam tudo para aparentar ter dinheiro, achando que só isso por si só vai trazer mais dinheiro. E por mais que ajudasse, pessoal, acredite em mim quando eu digo, quem passou pelo que passou, de fato isso até ajuda, mas é melhor ir passo a passo, vai de forma segura, vai com a finança em dia ali, sabe? Não fica doido não, vai construindo isso passo a passo, com coisas que você possa pagar. E sim, se você pode pagar por uma boa roupa, um bom relógio, um bom carro, um bom tênis, pague por isso, se isso fizer parte e fizer sentido no seu negócio. Mas faça comedidamente, que realmente vai ser melhor e vai dar certo, ok? Então, lição número 2, voltando, eu me tornei um dublê de rico. Não se torne um dublê de rico, ok? Construa gradativo. Tem uma última coisa sobre essa lição que eu costumava falar assim, depois que eu quebrei e reconstruí minha vida com os princípios financeiros, eu falava, eu tenho um relacionamento com as marcas. Eu falava muito isso, hoje eu nem tenho mais, hoje eu sou muito tranquilo nisso. Mas, e meus amigos não entendiam o que é o relacionamento com as marcas. Eu falava o seguinte, eu só compro marcas cada vez melhores, mais caras, quando elas se tornam naturais para mim, você entende? Então, por exemplo, se para você comprar um relógio de R$1.000 não é natural, não compra. Não vai, se não vai lhe doer, compre. Faz sentido, é natural. E eu olhava marcas, no passado eu gostava disso, hoje eu sou bem desligado mais. Mas eu olhava certas marcas que eu dizia, essa marca eu gosto, eu quero comprar.
Ah, quanto é que é caro? Beleza, tem dinheiro? Tenho. Mas é natural para mim? Eu diria, hoje eu faço, ainda não é natural. Ainda não é natural eu botar um relógio no pulso. Não importa se eu tenho dinheiro para comprar aquele relógio. Ainda sinto que não é natural para mim. Quando aquilo não fizer diferença, é porque está natural. Aí é hora de eu comprar. Essa é a minha dica depois, né? Nem deveria estar dando a dica certa, deveria estar dando a dica só errada aqui, viu, pessoal? A lição errada. Vamos lá, lição número 3. Viver um padrão acima da minha realidade. Eu realmente fiz isso muito rápido, já contei aqui. Parte para atrair pessoas e negócios, parte para eu usufruir dos bens que eu tinha. E por que eu vivia acima do padrão da minha realidade? Porque eu queria me conectar com pessoas bem-sucedidas. Veja bem, vou falar pela terceira vez, mais um tópico que não é totalmente errado. Querer se conectar com pessoas bem-sucedidas é importante para o seu crescimento. Network é muito importante de fato. Às vezes é sua rede de relacionamentos e a rede que você constrói que vai levar você a lugares maiores. O problema é quando você começa a se financiar para estar no meio dessas pessoas. Estar no meio das pessoas bem-sucedidas faz a diferença, mas a maneira que eu estou construindo isso é errado. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então, eu preciso confidenciar uma coisa para vocês. Isso vai doer em você, porque doeu em mim e dói de verdade. O rico de verdade sabe que tu não é rico. Não adianta tu querer estar lá no meio dos caras, se aparentar e pagar de quem tem dinheiro. Os caras sabem, pô. Os caras sabem, não é pelo que você usa, não. É porque as pessoas verdadeiramente ricas são aquelas pessoas, empresários normalmente, artistas, advogados, que elas servem as pessoas de uma forma muito diferente. Imagina, um cara tem uma rede muito grande de padarias, sei lá eu. Então ele serve muita gente com as padarias. Isso faz ele ganhar dinheiro. Como ele tem uma rede de padarias, a rede dele é uma rede conhecida. Como a rede dele é conhecida, as pessoas sabem quem é ele, o que ele faz. Aí a gente, um coitado lá, um empregado, quer pagar de rico pros caras. Não adianta, gente. Eles sabem que tu não tem dinheiro, assim como sabe que eu não tenho, viu? Então, essa é a verdade. A gente não precisa disso. Então, para construir o network, não necessariamente você precisa pagar, de dizer que tem dinheiro. Então, os ricos de verdade constroem coisas grandes e se conhecem pelo serviço que entregam, pelas coisas grandes que entregam à sociedade, né? E não basta um dublê de rico acha que vai convencer os outros que ele tem dinheiro. Não é assim que funciona, tá? Então, você pode andar com toda essa gente com muito dinheiro e construir network com uma coisa só, sendo gente boa. Pronto, se você for gente boa, não for chato e for um cara legal, um cara agregador, as pessoas bem-sucedidas vão querer você por perto. E aí você pode construir seu network gastando muito menos, né? Com muito menos risco. E aqui eu quero contar uma história de um amigo. E eu vou falar aqui, e quem me conhece ele, sabe de que eu estou dizendo. Até porque o apelido dele é de onde ele vem. Tem um amigo gaúcho que mora aqui no Nordeste, que é um cara sensacional. Esse cara foi um gerente meu por um tempo. E ele é um exemplo para mim. Ele é um exemplo de network. O cara tem o dom de fazer network. O gaúcho não é rico. Mas o gaúcho, eu vou dizer uma coisa, é o cara mais gente boa que eu conheço. E todo mundo que conhece ele fala a mesma coisa. Acredite se quiser. O cara, estando 2 ou 3 cargos abaixo do meu cargo hoje, nas empresas que eu tô, 2 ou 3 cargos abaixo. Se eu quero chegar numa pessoa importante, eu falo com ele. Você acredita? Eu digo, gaúcho, vem cá. Rapaz, eu quero falar com fulano e tal. Ah, não acredito. Eu conheço o cara que conhece o cara, eu vou fazer pra ti. Ele me conecta com as pessoas. E o cara não é rico. Mas ele tem um poder do network. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu acho ele transita como quer e onde quer. Então, só pra vocês terem ideia, eu tenho história deles que nem eu acredito. Nem eu consigo acreditar. Pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Numa loja nossa, que ele gerenciava. Outro dia não, tem 6, 8 meses atrás, que tocava essa loja. E com a gente, estávamos 2 anos lá, e ele me disse, Fabrício, é o seguinte, você conhece o branco? Eu falei, o branco? Todo mundo conhece o branco, né? Só tem um branco. Com a minha idade, todo mundo sabe quem é, né? Só se você é mais jovem. Ex-jogador da seleção brasileira,
autor do gol cala a boca, 3-2 na Holanda. Assim, lógico que eu conheço o Branco Gaúcho. Eu falei, não, ele vai vir aqui na loja. Eu falei, o Branco? Aqui na loja? Não acredito, não. Tu quer falar com ele? Eu falei, quero. Quando ele chegar, tu me chama. Enfim, passei na loja até antes, era próximo onde fica o meu escritório. Conversei rapidinho. Quando eu tô pra voltar, tava falando com uma pessoa de uma montadora, entra o Branco na loja. Conversei com o Branco, não acreditei. Mas eu perguntei assim, ô Gaúcho, o que o Branco vem fazer aqui? Ele falou, nada, ele vem falar comigo. Eu falei, não acreditei. Chegou o Branco na loja, vou até ver se eu acho a foto pra botar aqui pra vocês. O Branco chega na loja e falou, ô Branco, me diz uma coisa, você veio parar aqui no Maranhão, entrou na loja nossa e não foi pra comprar um carro que eu tô sabendo, foi pra conhecer o Gaúcho, Ele riu e falou, vocês acreditam? Esse amigo meu, o Branco foi lá pra conhecer ele. Por quê? Porque ele é tão gente boa, que ele adora futebol, tem conexões com todo mundo. Esse cara que tava trazendo o Branco, dizendo, olha, tem um amigo meu lá que é louco de futebol e vai adorar se você passar lá. Você topa ir comigo na loja? Topo. Pra conhecer esse cara. É só isso. Então, pessoal, esse tópico 3, deixa eu te falar, você só precisa ser gente boa, tá? E o Gaúcho é mais gente boa do que nós tudo aqui, do que eu, então ele consegue isso. É um dom dele, tá? Então tudo tem seu tempo. Você vai morar num lugar melhor, você vai andar com um carro melhor, você vai ter as coisas melhores, mas construa com solidez, tá? Não precisa fazer isso, não. Então, indo pro tópico 4, agora a lição número 4. Eu comecei a antecipar tudo que eu não podia ter ainda. Mas o que é isso que você está dizendo? Tudo que você compra parcelado, porque você não tem o dinheiro à vista para comprar, preste atenção, eu vou repetir. Tudo que você compra parcelado, porque você não tem o dinheiro à vista para comprar, eu não estou dizendo que tudo que você não compra à vista, é diferente. Talvez não era hora de você comprar. Por que talvez? Porque eu sei que um imóvel, algo assim maior, tem um automóvel, você precisa do automóvel e tal, talvez você precise financiar, normal. Mas, vou comprar um iPhone, parcelei o iPhone 50 vezes porque eu não tenho dinheiro para comprar. Não deveria estar comprando. Esse é um conceito. E eu comecei a antecipar essas coisas. Então a lição número 4 que eu aprendi é que quanto antes eu antecipo, mais eu quebro lá na frente. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem um vídeo aqui atrás, vocês podem voltar e ouvir. E eu falo sobre parcelamento. E eu mostro a estrutura de alguém que é promovido, sai de 2, 3 mil reais para 5 mil, 6 mil reais, 5 mil acho que na época, e você começa a fazer parcelamentos bobos no seu cartão de crédito. E 6, 8 meses depois você está com o salário todo tomado. Sabe? Volte lá e dá uma olhada nesse vídeo. Então, eu comecei a antecipar as coisas. Fabrício, então você antecipou, é uma decisão financeira errada. Só não. Por quê? Eu era convicto que eu ia dar certo. Lembra daquele tópico? Eu tinha certeza que eu ia conseguir. A minha dúvida era zero. E quando a dúvida zero te deixa turvo, com a visão turva, você não consegue ver as coisas de forma clara. Então, assim, a convicção do sucesso tem que estar em alinhamento com outros fatores, pessoal. E os fatores financeiros são importantes. Então, assim, gastar na hora o que eu vou ganhar o dinheiro do futuro é a pior coisa que você pode fazer, né? E assim, se ainda não é natural para você, não faça. É aquilo que eu falei sobre as marcas, sabe? Ainda não está no momento de você ter um relógio desse, você tá um tênis daquele. Não tenha, tá tudo bem. Espere o seu momento certo, tá? Se você vai comprar algo, não pode doer muito para que você esteja em equilíbrio. Essa é uma verdade. E veja que todos esses sistemas de antecipar o dia de amanhã para viver hoje, né? Com isso, está relacionado um pouco com a convicção que eu tinha que eu ia me aposentar aos 30 anos. Que estamos aqui sabendo que eu trabalho até hoje como empregado, como eu falei, isso aqui não é meu, não faço para renda nenhuma. Então, como executivo, ok, mas é um emprego, né? O executivo hoje no mercado, mas essa é a grande verdade. Não funcionou. Então, tá aqui a lição número 4. Última e quinta lição desse vídeo, das 10, ok? E dessa semana, eu ignorei os conselhos dos mais velhos e os conselhos de quem já tinha quebrado. E aqui dói. Sabe por quê? Porque, Fabrício, então eu tenho que ouvir todo mundo que quebrou? Eu acabei de dizer, o tema do vídeo é como eu fiz a minha vida um fracasso financeiro. Ouvir quem quebrou não é ouvir dizendo, olha, não faça porque vai dar errado. A questão é, o que esse cara fez de errado?
tem algumas pessoas que falam, olha, eu errei, eu quebrei, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Por exemplo, eu tenho plena consciência que eu fiz as coisas erradas no passado por culpa minha, não era um negócio. Era eu fiz errado, a culpa era minha. Então, só que na época eu não escutei pessoas que quebraram. Tiveram pessoas que quebraram e levantaram. E quando olha como a mente estava programada. Eu não queria escutar elas, porque pra mim, assim, se o cara quebrou, o cara não sabe o que tá fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Jovem, né? Jovem. Enfim, eu mesmo já falei pra não escutar quem não tem os mesmos resultados que você quer. E essa é uma dicotomia. Se eu falei assim, ó, não escute quem não tem o resultado que você quer, então eu tô dizendo, não escute o cara que quebrou. Não, veja bem. Eu tô dizendo que o cara que quebrou tá dizendo pra você, não faça que vai dar errado. Eu tô dizendo, não escute o cara. Mas eu tô dizendo, escute o que ele fez e os conselhos, talvez, dele ou de outras pessoas, do que eles fizeram para chegar onde chegaram. E esse é um ponto importante. Então, o problema é não ter sabedoria para distinguir as pessoas que eu vi e distinguir o que eu vi. Essa sabedoria que está aí. A sabedoria que a gente escuta, né? Que inteligência é aprender com os próprios erros. Muita gente não consegue. E sabedoria é aprender com os erros dos outros. É isso. Eu não escutava pessoas mais velhas. Gente, deixa eu explicar uma coisa. As pessoas mais velhas, às vezes a gente acha que elas são meio freio de mão puxado, tem medo de tudo e tal. Cara, elas têm uma bagagem tão grande que se você entender o porquê ela tá falando daquilo, e você, não tô dizendo para fazer exatamente o que ela tá dizendo, mas se você tiver um pouco mais de prudência, isso realmente vai mudar a sua vida, tá? Vai dar certo. Acredite no que eu tô dizendo. Outra coisa, a gente ouve pessoas que aparentam ser rico, não é? Sabe os dublê de rico? O caba que está sendo dublê de rico escuta outro dublê de rico. É dois quebrados falando um pro outro o que o outro tem que fazer e tu vai lá e aplica, sendo que o cara não tem dinheiro, ele só finge que tem dinheiro. Não é assim? Então, você precisa saber quem escutar, pessoal. Isso é muito pesado. Eu ignorei conselhos financeiros de quem quebrou e precisou recomeçar a vida de forma menos agressiva. Como assim? Na minha cabeça, se ele quebrou, ele era burro. É assim. Só que eu era menino, jovem, né? Jovem, é a frase da Malu Perini que diz, o jovem tem que acabar, né? A juventude tem... E acaba, a juventude sempre acaba porque você amadurece. Esse é o intuito da vida, a juventude precisa passar. Mas a pessoa tenta construir algo rápido, não consegue, quebra e diz, peraí, eu vou agora fazer de outro jeito. Aí constrói, aí tem sucesso. Aí ela vem me dizer, eu digo, não, rapaz, tu constrói devagar porque tu não sabe fazer rápido, tu já mostrou que não sabe, eu vou conseguir fazer rápido. Fabrício, tu falava isso para as pessoas? Lógico que não, mas eu pensava. E essa é uma lição importante. Então, é muito importante, né? A administração tem uma técnica de análise, que é a criação de cenários, justamente para que você perceba que os riscos e os possíveis problemas. Veja bem, olha, eu vou fazer três coisas que eu posso fazer. Dessas três, eu vou criar cenários. E se eu fizer essa, eu vou abrir essas opções. E dessas três, eu abro mais essas 3 ou 4 ou 5 opções. E você cria cenários. E naqueles cenários, se algum desses cenários podem te levar à ruína, esse cenário não deve ser adotado. Fabrício, mas esse é o cenário que vai me levar à riqueza rápida. Mas vai te levar à ruína também. É mais interessante você ir num outro cenário, que pode te fazer um sucesso um pouco mais lento, mas que não vai te levar à ruína. Aí onde eu entro no livro de Psicologia Financeira, que para mim ele diz isso, olha, filho, tu não é um expert, tu não é o cara. Se tu fosse o cara, tu já tinha conseguido alguma coisa na vida. Então vai na média que vai dar certo, você vai estar muito bem lá na frente, tá bom? Para fechar o vídeo de hoje, então aprenda com os erros dos outros. Isso é o melhor caminho para uma vida financeira segura. Volto a dizer, aprenda com os erros dos outros. Busque sabedoria, né? Salomão, o homem mais rico que já existiu segundo a Bíblia, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria e se tornou um dos caras mais ricos da nossa história, né? E do tempo dele foi o homem mais rico que existiu. Fica aqui o meu conselho, vamos começar a buscar um pouquinho mais de sabedoria, tá bom? E no próximo vídeo da semana que vem, a gente falar sobre as outras 5 lições de como fazer a sua vida um fracasso financeiro, foi como eu fiz a minha naquela época, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima semana.